A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, pastor Enéas Barbosa, ele que é esposo da irmã Cláudia Leite Barbosa e pai da Lívia Leite Barbosa, de 15 anos. Aliás, a Lívia desceu as águas agora recentemente, né? E ele está pastor ali no bairro Parque do Flamengo e também no bairro Universal. E tanto o bairro Universal quanto o bairro Parque do Flamengo, onde o pastor Enéas está ali como pastor, está ali no município de Viana, que faz parte da Grande Vitória, que é a região metropolitana da Grande Vitória. Pastor, muitas vezes as pessoas pensam assim, a vida de pastor é maravilhosa, né? Muito bom, né? Mas as pessoas desconhecem, vamos falar assim, o que está por trás dos bastidores, né? Nos bastidores, aquilo que ninguém vê, né? E para a gente, desculpa a redundância, para a gente iniciar do início, como foi o chamado, não do pastor, mas do cidadão, do Enéas, para servir ao Senhor? Como foi que Deus o encontrou? Como foi esse encontro com o Senhor? Como foi esse encontro com a vida que é em Cristo Jesus, pastor? Amém, Kleber. Kleber, a minha experiência com esse chamado, na verdade, se formos contar aqui, eu creio que o tempo seria um pouco curto para falar tudo, mas nós vamos entrar em vários assuntos. Mas eu tenho, em especial aqui, uma experiência, e essa experiência eu estava num determinado tempo da minha vida, e a palavra fala bem assim: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E teve um dia que eu falei assim: hoje eu vou no culto. E nesse culto, eu cheguei um pouco mais cedo. E normalmente, quem chega mais cedo, um visitante, ele procura sentar, ele chega a sentar mais no final nos bancos. Mas como eu cheguei mais cedo, eu sentei no meio da igreja. Sem perceber, eu fui levado a sentar no meio da igreja. E chegando ali, eu fui olhando e vendo que tinha alguns amigos meus que anteriormente, vou usar essa expressão aqui, estavam no mundo, como eu. E eu fui vendo aquelas pessoas que estavam ali, amigos, colegas em comuns, e eu pensando e falando com o Senhor, mas do meu jeito. Senhor, eu estou vendo meus amigos, mas o porquê que eles estão aqui e eu não estou? Por que hoje eu estou nesta condição e eles estão aqui e eu não? Pensamento. O irmão subiu no púlpito, né, no altar ali, e ele de pronto leu um dom espiritual. Naquele dom espiritual ele disse assim: está conosco um homem, e esse homem, hoje chegou aqui e ele perguntou para o Senhor: por que os seus amigos, olha só, estão aqui e por que ele não está? Mas o Senhor te diz hoje: da mesma forma que eu escolhi eles, eu também te escolhi para estar no mesmo lugar. Glória a Deus. Quando aquela palavra foi trago a mim, toda a minha estrutura tremeu. Por quê? Porque, na verdade, eu entendi que Deus estava naquele lugar e que Deus estava falando comigo. E aquilo foi a experiência que eu tive, que marcou o meu chamado. Mas o meu desejo, quando eu descobri que Deus fala e que eu ouvi aquilo, a minha vontade foi de
correr, saí correndo da igreja. Por quê? Porque, na verdade, o pensamento anterior é que o homem não chora. E veio aquele sentimento de choro, e o meu medo é que alguém pudesse me ver chorar. Mas não teve como. As lágrimas, elas desceram e começaram a descer. E eu até levantei para poder correr. Mas quando eu levantei, como eu te falei no começo, eu olhei para trás, a igreja estava lotada e eu não tinha percebido. E eles iam ver que eu ia sair chorando. E eu sentei ali. E ali naquele culto Deus falou comigo e entendi o chamado. O interessante é que tem um amigo em particular desse que estavam lá, que é diácono, hoje é um pastor. E ele me viu saindo chorando e ele me fez uma pergunta. O que aconteceu? Eu falei com ele o seguinte: Deus falou comigo. Aí ele falou: não, eu entendo. E eu querendo falar para ele o seguinte: mas como assim? Você não está entendendo? Deus falou comigo. E ele: não, eu estou te entendendo. Para ele estava normal. Para ele estava normal. Por quê? Porque ele estava acostumado a ouvir Deus falar. Mas eu não. Eu falava para ele assim, a pergunta era: você não entendeu? Eu vou te dizer mais uma vez. Deus falou comigo. E ele me disse assim: eu sei disso, acalma. E eu não conseguia mais falar porque as lágrimas desciam. E essa foi uma das experiências com o meu chamado. Glória a Deus. Olha que coisa gloriosa, hein? Não é? Deus falou comigo. Porque o nosso Deus fala, Diácono Anderson. Sim, sim. E é interessante, o Kleber, ouvir o pastor falar a sua experiência. E nós estávamos falando em off. O pastor comentou conosco que ele vem de uma família cristã com grandes experiências com o Senhor. E aí, pastor, isso é que eu acho que é um ponto, assim, no meu ver, muito importante. O senhor nasceu num berço evangélico, podemos assim dizer. Vivendo experiências dos seus pais ali, vendo. Mas o senhor precisou ter a sua, né? Maravilha. A sua experiência, Deus queria ter uma intimidade, uma experiência, vamos dizer assim, uma identidade com o Senhor. Não bastava só viver das experiências dos seus pais. Isso. O Senhor queria ter um momento que marcasse a vida do pastor, o Senhor e o pastor. Perfeito. E isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas acham que só nascer num berço evangélico, Kleber, é suficiente. E não é. E não é. Porque a salvação é individual, a experiência precisa ser individual. É claro que é muito importante, né? Mas você precisa ter a sua experiência. E foi exatamente isso que o pastor relatou agora, né? O quão importante foi para o pastor, o que mudou na vida do pastor, né? A partir do momento que o pastor teve a sua experiência, né? O que o pastor entende assim que foi ali a grande mudança? Porque o pastor já conhecia, o pastor já sabia que Deus falava, que o pastor já tinha esse entendimento. Mas o que mudou quando o senhor teve essa experiência que o senhor acabou de relatar? A mudança, na verdade, ela veio de que forma? A partir daquele momento, eu entendi que Deus tinha um plano para mim. Glória a Deus. No meio de tantos, Ele me escolheu. E eu teria que ter uma mudança minha, pessoal, e eu precisaria de me definir. A partir desta definição que eu precisava ter, começou um processo na minha vida. E o processo, ele não foi fácil, né? Eu sempre digo o seguinte: todo mundo quer o sucesso, né? O homem quer o sucesso, mas o processo, muitas vezes, ele é um pouco doloroso. Ato e processo, né? Isso, entre o ato e o processo aí. E ali, a partir dali, começaram então, no chamado do Senhor, as experiências sobre experiências, onde houve um aperfeiçoamento do Senhor na minha vida, né? Então precisou o primeiro passo de eu entender, né? Que ali agora mudou, virou a chave, agora começaria o projeto de Deus na minha vida. Glória a Deus. Aí começou o projeto do Senhor na sua vida. Você entendeu que Deus fala, e Deus falou com Enéas. Sim. Naquela época, Enéas, hoje o pastor Enéas. E foi difícil começar a vida cristã, já que o senhor não falou a idade, mas creio eu que na juventude foi difícil assimilar e
literalmente caminhar na presença do Senhor naquela época, e nós estamos falando aí de 30, 35 anos atrás, mais ou menos. Servir ao Senhor naquela época foi difícil? O detalhe é o seguinte: quando você entende o que Deus tem para você, foi fácil? Não foi fácil, né? Mas entendemos que precisávamos tomar uma posição, uma postura, definição. Eu me lembro que no começo eu tinha me casado, estava casado, eu vinha de um lar dividido e eu comecei uma definição pessoal. Eu fiz uma escolha. A minha esposa, ela não serviu o Senhor. Sim. Começou agora uma batalha para que pudesse eu e a minha casa servir ao Senhor. E parte da minha vida, a partir desse processo aí, era de oração para que o Senhor pudesse alcançar a minha esposa. E partindo daí, o Senhor foi operando. As lutas, as caminhadas, perseverando. E se você me permite contar uma experiência rápida, Claro. inclusive de como eu posso dizer que o Senhor completou meu lar. A minha esposa, ela veio de uma família religiosa e ela dizia para mim o seguinte: olha, você tem as suas experiências, mas o dia que eu tiver a minha experiência com Deus, aí eu vou servir a Deus. Ela falou isso? Falou. Então você segue do seu jeito, eu tô feliz por você, mas eu não vou caminhar como você, porque eu não tenho a experiência que você tem. E aí o detalhe é o seguinte: uma vez eu ouvi o pastor Amadeu trazendo uma palavra no seminário, até falando sobre consulta à palavra e sobre o culto no lar. E deu um determinado tempo, eu falei com ela assim: olha, então já que você precisa de uma experiência, a partir de hoje eu vou orar a Deus para você ter uma experiência. Ela falou: então tá bom. Isso era uma terça-feira. E eu comecei a orar ao Senhor, terça, quarta, quinta, sexta-feira, culto no lar. A partir daquele momento eu falei assim: vou orar ao Senhor. Ela falou: também vou. E naquele culto no lar, o Senhor começou a me levar ali para poder orar pela família dela. Para vocês terem noção, são 8 irmãos. Família grande. E eu comecei a orar um por um. E naquele momento que nós estávamos orando de joelho ali, o Senhor me levou a orar por todos que estavam na casa. Naquele exato momento que nós estávamos orando, tinha alguns vizinhos que moravam em frente e que tinham uma vida que era um pouco ilícita, vamos dizer assim. Sim. E foram algumas pessoas para tentar fazer algo de ruim com aquela família. E a família da minha esposa estava no meio da rua. Todos. Estava muito quente, né? Não tinha ar-condicionado, todo mundo estava no meio da rua. Naquele momento que eu estava orando, eu comecei a orar um por um. Chegou no final da oração, eu esqueci de uma sobrinha. E quando eu esqueci dessa sobrinha, ela me interrompeu na oração e falou assim: olha, tá faltando a minha sobrinha, você esqueceu. Aí eu falei: Senhor, da mesma forma, abençoa. O nome dela é Camila. Abençoa a Camila, livra ela. Naquele exato momento, estava acontecendo um confronto, um tiroteio. E ali, um dos meus cunhados falaram que alguém empurrou ele no chão e segurou, mas eu não sabia quem estava segurando. Nós cremos que era o anjo do Senhor. A partir daquele momento, o outro, ele chegou a ficar a marca do projeto, né? Nas costas, na camisa de queimado. E eu orando. Aquela sobrinha que eu esqueci, A Camila. a Camila, a minha sogra voltou para buscar.
Naquele exato momento, o tiro, a bala, pegou que seria para a cabeça. É um pouco forte, mas é uma experiência, né? Claro. Colocou aquele projétil, bateu na mão, que ia ser para aquele local que tinha o endereço certo, e desviou. O outro pegou no braço, atravessou o peito, entre as duas, e saiu. O detalhe que, na experiência que a minha esposa pediu, eu falei assim, levantei, falei assim, ó, agora eu vou deixar uma palavra do Senhor para você. Ela falou assim, eu abri a palavra, crendo que a palavra é viva e eficaz, revelada, e eu falei assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ali, a minha esposa se levantou junto comigo, e o telefone tocou na hora. E na hora veio a experiência de que, olha, a nossa mãe, ela aconteceu algo de muito ruim. E foram levados para o hospital. E a partir daquele momento, a minha esposa caiu de joelho e ela disse assim, Senhor, e ela lembrou que ela tinha pedido uma experiência. E ela falou assim, Senhor, que não seja pela dor, mas que seja por amor. Eu peguei na mão dela, levantei e falei assim, então, se fosse da vontade do Senhor, sua mãe estaria lá até agora, mas nós vamos para o hospital, crendo que Deus está cuidando de tudo. Chegou no hospital, as irmãs, que também eram religiosas, falaram assim, olha, nossa mãe está bem, mas nós não entendemos uma coisa. Ela disse assim, o quê? Ela veio de lá aqui dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ela veio de lá aqui. As cunhadas, a irmã da minha esposa, não entenderam. Nós não entendemos. Mas a minha esposa, Cláudia Leite Barbosa, ela entendeu, porque a palavra naquele momento, segundo o pedido de experiência dela, foi, eu preciso de uma experiência. A palavra para ela foi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Foi um pouco extensivo a experiência, mas eu acho que foi válido compartilhar com os irmãos. O senhor tem uma experiência, essa foi uma grande experiência, mas para a esposa do senhor, para o senhor também, mas Deus queria dar uma experiência ainda maior à sua esposa. Sim. Agora, qual foi a experiência na vida do senhor, a vida espiritual, na sua vida familiar, que marcou e marca a sua trajetória até aqui? Amém. A experiência que marcou, como você falou, até aqui e há de continuar marcando, nós tínhamos um desejo de sermos pais. Temos um filho. E eu olhava para a escola dominical, principalmente, na EBD, e eu via as crianças, elas levantavam, glorificavam, elas se deslocavam para as salas para receber a herança do Senhor, e nós olhávamos e ficávamos constrangidos, porque nós não tínhamos filho. E era um desejo muito grande. E os médicos disseram que não poderia. É impossível. Desiste. Mas nós estávamos orando. A minha esposa ficou grávida em um tempo, né, da vida dela, ela engravidou. Foi uma alegria muito grande. Ela ficou grávida e o Pedro Henrique, no qual foi o meu primeiro filho, o Pedro Henrique, a minha esposa sentiu a dor do parto 2 dias. As contrações, porque ela passaria por uma cirurgia, não podia então fazer aquele parto. Teve que esperar. E como é que são as coisas? O vizinho, a esposa também estava grávida. Portão com portão. E aquela conversa de mãe, né? Ah, como é que tá o bebê? Não, tá bem. Ó, tal dia. E o detalhe que
No belo dia, eu levei a minha esposa e o médico falou, ó, se romper a placenta, a bolsa, não temos como fazer nada. Porque o Pedro Henrique, ele ia completar ainda 6 meses, ele não tinha um pulmão formado. Quando eu abri o portão da minha casa para levar a minha esposa para perder o filho, o vizinho na mesma hora abriu o portão. E eu olhei para ele, eu me lembro disso, vai ficar gravado na minha mente. E ele falou comigo assim, ó, tô levando a minha esposa para ganhar. E eu comigo, eu tô levando a minha para perder. E aquele sentimento, nós fomos levar ela para o hospital, a dor, 2 dias naquela luta. O Pedro Henrique veio. Uns nascem com o Pedro Henrique 1 minuto e 30 segundos. Outros nascem, vivem 100, 110. Pedro Henrique, 1 minuto e 30 segundos. E a partir daquele momento, o médico falou assim, olha, eu vou querer que você faça um exame para ver como é que é, se o problema é nele, se o problema é em você, em vocês. Quando eu fui pegar o Pedro Henrique, o meu filho, eu me lembro dessa experiência que normalmente você chega no mercado, alguém enrola alguma coisa, uma sacola te dá. Naquele dia, eu fui pegar no balcão, ó, seu filho tá aqui. Me entregou numa sacola. Nossa. E aquilo, eu não sabia mais o que falar, o que dizer. A minha cunhada quis, porque é uma ímpia, né? Não conhecia, não tinha uma experiência com Deus. Eu falei, não, calma. Ela não entendia, mas eu estava ali firmado no Senhor. Peguei meu filho na mão, fomos levar para o médico, aqui em Vitória. E minha esposa no hospital. E eu cheguei na igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu dobrei meu joelho no último banco e falei com o Senhor assim, Senhor, se o Senhor me sondar agora, o Senhor vai ver que eu estou todo quebrado, que eu estou todo moído. E eu olhei para o alto, eu vi que no alto é como se esse teto aqui ele sumisse. E eu vi que a eternidade, eu vi que abriu. E dali em diante eu vi uma escada. Era o alto, a escada, o céu, a escada. Eu creio que você já deve ter tido uma experiência de lavar uma escada. Sim. Jogar um balde de água. E eu via que do alto vinha uma água e ela começava a descer degrau por degrau. E ela vinha. E eu não tive como me esquivar. Aquela água, ela me tomou por inteiro. Quando ela me tomou por inteiro, ela me alcançou, na hora viu o refrigério. Quem estava do meu lado, ninguém estava vendo o que eu estava vendo, o que eu estava sentindo. Mas Deus enviou o refrigério, o consolo. E a partir dali, começou o processo. E nesse processo, passou, eu ouvia, interessante, Anderson, Kleber, eu ouvia o choro da criança do vizinho que nasceu, que ecoava dentro da minha casa. Vou pedir para só falar perto do microfone. Obrigado, pastor. Obrigado. E eu ouvia o eco do choro daquela criança dentro da minha casa. E poderia até vir o sentimento, o questionamento, a pergunta, o porquê que a criança está chorando e o porquê que eu estou sem. E seu vizinho não conhecia o Senhor. Não conhecia. Não conhecia E Deus. dá um peso maior ainda, né? E aí, mas nós estávamos firmados. Ali a noite passava, o tempo passava, novamente passou o tempo, minha esposa engravidou. Sim. Foi aquela alegria, todo mundo parabéns, engravidou. E a partir dali, num final de ano, um momento onde o mundo está vivendo festa, que o mundo diz Natal, né? A minha esposa novamente perdeu. Ninguém tinha uma palavra de consolo. Nós ficamos isolados, porque ninguém podia chegar próximo e trazer uma palavra para confortar. Mais uma vez perdeu. Mas eu quero dizer como experiência. Fomos para o médico, fez o que tinha que fazer.
E a partir dali, perseveramos na oração. Perseveramos na dependência do Senhor. E aí, para não ser longo, teve uma reunião de obreiros. Tem aquela reunião que normalmente um pastor chama, vai ter uma reunião. E Aquela alguns, mensal que costumam fazendo. Isso, e alguns, não, eu estou trabalhando, Sim. eu não posso, eu tenho que estudar. Eu fui naquela reunião. Tinha aproximadamente ali uns 20 obreiros. E o Senhor revelou da seguinte forma: pela obediência dos meus servos, hoje eu vou responder o clamor dos meus filhos e vou operar com fogo. Glória a Deus. Eu estava lá. Interessante que quando o pastor, que era o pastor Jair de Jesus, né, que morava no Vale da Esperança, um homem de Deus, um homem espiritual, um homem de experiência, ele falou assim, vocês podem começar a orar ao Senhor. Eu fui o primeiro. E a partir daquele momento eu falei com o Senhor, Senhor, Tu sabes da minha necessidade, minha e da minha esposa, todos ouvindo. E a minha necessidade é um filho, porque eu quero ver ele levantando e glorificando o Teu nome. Quando eu sentei numa oração objetiva, o Senhor levantou o profeta e por profecia, por isso que às vezes muitos não entendem, e uma vez o pastor Judeu te deu uma palavra falando que a profecia ela é viva no nosso meio. E por profecia o Senhor falou em alta voz para todos ouvir, assim, conforme tu pediste, meu servo, em 90 dias eu te darei um filho. Glória a Deus. Saí com aquela palavra, fui até minha esposa, olha, o Senhor prometeu, o Senhor vai nos dar um filho para quem tinha perdido 2, o Senhor vai nos dar um filho, e começou a partir dali um dia, um mês, 2 meses, 45 dias, 90 dias, minha esposa falou, acho que eu estou grávida. Eu falei, eu já me antecipei, ela falou, já me antecipei e eu comprei aqui o teste. E tudo indica que eu estou grávida. Eu falei assim, vamos no hospital. Chegamos no hospital, o médico falou assim, pai, você está ouvindo? Aí eu falei, não. Esse batido acelerado, eu falei assim, tá, meio confuso, mas estou ouvindo. O que é isso? Esse é o coração da criança que está sendo gerado no ventre da sua esposa. Glória a Deus. A partir dali pegamos a ultrassom, vi eufórico, confesso para vocês, para poder dar notícia para o meu pastor na época. Eu sempre amei os meus pastores, inclusive esse pastor especial, o pastor Jair de Jesus. E cheguei, confesso também que nunca fiquei assim tão desmotivado para dar uma boa notícia igual dessa vez. Preocupado seria, né? Porque... Oi? Preocupado o pastor chegou a ficar? Não, não foi isso não. Porque eu vi muito eufórico pela experiência que eu tive de resposta que Deus me deu. E eu cheguei, ele veio, saltou do ônibus, e eu parei o carro e ele veio de encontro a mim e eu fui falar com ele para dar a boa notícia. Antes de eu falar com ele, ele mandou eu esperar, falou assim, espera um minutinho. Aí eu falei, sim, pastor. Eu com a ultrassom debaixo do braço. Ele falou assim, antes de você falar qualquer coisa, Deus enviou um anjo essa noite para falar comigo. E Deus manda te dizer para você ficar descansado, porque o que Ele te prometeu já se cumpriu, a sua esposa está grávida. Glória a Deus. Descansa nele. Esse é o nosso Deus. Então, assim... Não precisa nem de ultrassom. Tem anjo, então não precisa de ultrassom, entendeu? Então eu fui tão eufórico para contar, mas ele já sabia primeiro do que eu. Sim. Então, assim, e a partir desse momento, o processo acontecendo e para encerrar, Kleber, no dia que o médico olhou, ele olhou o ultrassom da minha esposa e falou assim, olha, só ultrassom é como uma da jovem. Benção. Líquido amniótico, tudo perfeito. Ultrassom está mostrando que útero limpo, tudo perfeito. E ele foi fazer o parto. E quando ele foi fazer o parto, eu vi o olhar dele para mim. E o olhar dele para mim, eu identifiquei que tinha alguma coisa errada.
e o anestesista passou pela parte de trás, apoiou em cima da barriga da minha esposa e ele fez a cirurgia, né? Foi cesárea. E quando ele tirou, primeiro do que minha filha, ele tirou um mioma, que estava junto com a minha filha, do tamanho da minha filha, e não mostrava na ultrassom. Olha. Deus não permitiu. A palavra do Senhor para mim foi: descansa, porque eu estou no controle. Quando o médico olhou para mim, ele tirou e fez questão de me mostrar e colocou apoiado. E lá no fundo, ele tirou a Lívia e puxou, e ali ela veio a este mundo. E ele perguntou assim: quem é o pai dessa criança? Eu disse: sou eu. Aí ele peguei: então toma que é sua. E a partir daquele momento eu glorifiquei o Senhor por essa experiência. E hoje, como você mesmo falou, nesse domingo passado, ela desceu as águas, Glória a Deus, confessando que Jesus é o Salvador. 15 anos. 15 anos. 15 anos dessa experiência, de vivenciar um milagre. É uma experiência, o Diácono Anderson, que marca pro resto da vida, né? Sim. E eu fiquei assim, se é que eu posso usar a palavra curioso. Curioso, somos curiosos. Mas assim, o senhor mostrou ao pastor. Sim. Né? Falou com profecia. Como foi a reação da sua esposa? Porque ela recebia, entendeu, Kleber? A notícia: ó, o senhor falou isso, vai acontecer. Como é que foi a reação dela mediante a isso? Porque na hora me veio, eu já lembrei logo de Abraão e Sara, né? Quando o senhor fala, ela: mas Abraão, eu já sou idosa. Então, como foi a reação da sua esposa? Porque ela já tinha, né, tido 2 experiências, né? Tinham perdido já 2 crianças. E agora o senhor fala... E o interessante é que o senhor ainda deu data, né? Aqui 90 dias. Como foi a reação dela diante disso? Aí eu vou, em cima da sua pergunta, a reação dela foi a reação de serva. Glória a Deus. Quando eu digo serva, ela sabia quem era ela, o processo que tinha passado, aonde ela estava, o que estava passando, estava confiante no Senhor. Quando eu entreguei, transmiti essa profecia para ela, que o Senhor tinha falado, a promessa, veio a alegria, porque ela sabia que o Senhor ia responder. Porque então já não era aquela Cláudia, que era uma religiosa, mas agora ela era uma serva do Senhor, que se alegrava em servir. A alegria dela era servir o Senhor. É a Cláudia que o Senhor disse a ela: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É essa, Cláudia. Essa, Cláudia. Foi essa que recebeu. Foi essa que recebeu. Então, quer dizer, a palavra que ela recebeu naquele culto na sexta-feira, o culto da família, Isso. Não foi só uma palavra, mas se tornou... Ela passou a viver aquilo, definitivamente, vivendo aquilo cada dia. Cada dia. Glória a Deus. Foi essa Cláudia que viu o milagre, que confiou na promessa do Senhor. E se você me permite, Kleber... Pois não, pastor? O Anderson, quando você vê essa pergunta aí, a minha esposa precisou de passar e ter as experiências dela individual, como eu também. Perfeito. Interessante que passou essa etapa, a Lívia nasceu e nós não sabíamos, mas a Cláudia ela tinha uma enfermidade que para medicina não tem cura. Então, isso era o porquê da perda das crianças. E ela tinha lúpus. E por ter lúpus, toda a estrutura como mãe, como mulher, né, muitas vezes trazia-se os prejuízos. Sim. Ela tinha os seus problemas, os seus embates. E o detalhe é o seguinte: a partir daí começou um trabalho dela se dedicar mais. Aí agora dobrou. Cuidando. Ela agora é senhora responsável, né, de frente, coordenadora, estando na casa do Senhor, limpando o altar, cuidando da igreja, limpando, varrendo, professora de classe. E aquele trabalho, e tinha até que parar um pouco, frear um pouco, né? Mas eu quero te contar essa experiência, que é a experiência dela. Num dia de culto, ela com a filha nos braços, mesmo assim servindo ao Senhor, não abria mão,
de sentar lá como professora, de cuidar das crianças, e quem é professora sabe disso. Naquele exato momento ali, o Senhor mais uma vez se revelou. E agora, no culto, o Senhor falou com ela e eu fiquei gravado isso comigo. E o Senhor falou com ela assim: minha serva, tenho visto o zelo da tua vida pela minha obra. E por isso, nessa hora, eu te digo, eu estou te curando dessa enfermidade. Que bênção. A partir daquele momento, a minha esposa foi curada do lúpus. Deus curou o lúpus. E para encerrar, Kleber, foi 2 perdas. Deus restituiu 2 filhos. Hoje eu tenho a Lívia e o Davi. E hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Olha que coisa gloriosa. Um detalhe. Quando Deus, a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó em dobro, tudo que ele tinha. Mas se você olhar, os filhos não. Porque ele nunca perdeu. Porque ele nunca perdeu. Não foi dele, não era dele. Era do Senhor. E é assim que Deus faz com a gente também, da mesma forma. Isso é maravilhoso. Que didática do Senhor, né? Glória a Deus. A irmã Keila Mara Barbosa de Oliveira, lá de Viana. Diz assim: Kleber, que Deus abençoe muito a vida do pastor Enéas, também da sua família, e que a cada dia Deus o use sempre com cada vez mais poder nas mãos do Senhor, porque ele é um servo agraciado, dedicado ao Senhor, e tem cuidado com muito carinho das ovelhas que o Senhor tem colocado nas mãos dele, né? Amém. A irmã Keila mandando um abraço aqui pro senhor. O irmão Valnei Peixoto, lá de Vila Pinheiro, de Itatiaia, Rio de Janeiro. Eu estou ouvindo aqui o pastor explanar, e eu não perco um programa desse quadro chamado Para Servir, e eu gostaria muito de participar também. Meu amigo. Amém. Quando o irmão estiver aqui em Vitória, por favor, vem aqui. E se for uma quarta-feira, já faz ao vivo. Se for qualquer outro dia de semana, a gente grava, né? E gravamos e colocamos no ar numa quarta-feira, tá bom? Estamos aqui recebendo mensagens dos irmãos que estão ouvindo a programação e ouvindo o testemunho. São 8h46, nós vamos colocar um louvor. Daqui a pouco a gente volta, dando sequência aqui no quadro Chamados para Servir. Hoje, conversando com o pastor Enéas Barbosa. E estamos tendo aqui a assessoria luxuosa aqui do diácono Wanderson Lacerda conosco aqui nesta manhã. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta, 8h53. Estamos de volta aqui no quadro Chamados para Servir, lembrando aos irmãos que no próximo sábado teremos o seminário, né, Unidos em Família, que começa na sexta-feira, mais conhecido como depois de amanhã. E nós, no sábado, às 7h da manhã, quem quiser, claro, vai poder rever, né, ouvir novamente essa experiência, ou ver novamente essa experiência do pastor Enéas Barbosa, falando sobre como foi o seu chamado para servir. Nós vamos reprisar esse chamado para servir no sábado, às 7h da manhã. Bom, pastor Enéas, estamos aqui com o senhor, também com o nosso querido irmão diácono Wanderson Lacerda. Estamos falando sobre esse chamado, e o pastor contou como foi o seu chamado para servir, como ele ouviu a voz do Senhor pela primeira vez, a experiência que ele, de oração, porque tudo que ele contou até agora sempre tem oração envolvida. Sempre tem oração envolvida. Pode notar, né? Pode lembrar aí o que ele falou. E a experiência com a esposa dele de conversão, né? A oração. A experiência que teve ali naquele acidente que ele contou. A experiência com dos filhos, né? Das gestações. O nascimento da Lívia. Agora o nascimento do Davi. Bom, daqui pra frente as pessoas perguntavam, então daqui pra frente agora céu de brigadeiro, não tem problema nenhum, né, pastor? O pastor veio pra obra, né, como membro normal, depois obreiro, diácono, e as lutas, as provas, mas aí, quando chega ali a unção, pastor, tudo fica mais tranquilo. Eu usaria a palavra suave. ou não? É aí que as provas vêm. O Senhor prova para que nós possamos ser aprovados. Exatamente. Né?
E em meio às provas, o que nos sustenta é saber que o Senhor nos chamou dentro de um projeto dele. E as experiências, elas foram momentos de provas, de lutas, batalhas travadas, mas o Senhor nos sustentou. Glória a Deus. Deus nos sustentou em tudo. Se fôssemos aqui falar de experiências, provas, né? Ficaríamos aqui um bom tempo. Mas se você me permite, Claro. eu me lembro do chamado, né, para o ministério. Interessante que Deus, ele nunca deixa em oculto, aquilo que ele tem para nós. O Senhor sempre nos mostra. Eu me lembro de um sonho, um dom espiritual que o Senhor me deu. Eu como diácono, e o Senhor me deu um sonho, e eu via um rebanho. E aquele rebanho de ovelhas, havia um aprisco, um cercado, onde não era muito grande a altura, mas eu via que dentro daquele aprisco entrava os pastores com o seu rebanho. Eles iam entrando e ficavam ali, e cada rebanho com o seu pastor. E o Senhor no sonho me levava, e eu via alguns pastores com o seu rebanho. Aí eu via que tinha um pastor lá dentro. Ele me viu observando. Aí ele saiu. Interessante que ele se ele quisesse, ele dava um passo e passava por cima daquele cercado para vir falar comigo. Mas ele saiu de onde ele estava, e eu via ele vindo, passando no meio, saía pela porta e vinha até mim e falava assim: você está vendo esse rebanho? Observa cada pastor. Eu falei: estou vendo. Ele falava assim: aguarda, porque em breve você vai estar aqui dentro cuidando também de rebanho. Glória a Deus. E começamos a aguardar. E o Senhor sempre nos mostrando. E eu me lembro, isso eu estou contando essa experiência do que é o chamado, né, do Senhor para nós. Eu me lembro que eu estava passando um momento muito difícil financeiro. E a minha esposa falou comigo assim: Enéas, vai lá e compra um pedacinho de carne pra gente poder fazer para as crianças ir para o almoço. Mas naquele dia eu não tinha condição de comprar 1 quilo. Eu falei assim: eu vou comprar pelo menos meio quilo. Aí eu fui no supermercado grande. E nesse dia eu escolhi o supermercado que estava com promoção. E essa ideia que eu tive, mais uns 300 tiveram a mesma ideia. Normal. Aí a minha ficha passava de 200. Aquela fila em frente ao balcão. E eu olhava e falava assim: misericórdia. E ali tinha por incrível que pareça, umas 200 e poucas pessoas esperando, e muitos funcionários do lado de lá trabalhando, cortando carne. E do outro lado do balcão, o Anderson, Kleber, do outro lado do balcão, eu vi que o moço começou a me olhar, um açougueiro, um homem magro, alto. E ele foi levado a olhar para mim. Eu via quando ele se voltou e olhou para mim uma vez. No meio daquela multidão que estava ali, ele voltou de novo o olhar dele para mim. Aí pela terceira vez ele me olhou. Aí eu comigo clamei. Falei: Senhor, tem misericórdia. Será que vai acontecer alguma coisa, algum problema? Aí ele veio, apoiou com aquela faca de açougueiro em cima do balcão. Eu afastei.
eu sabia. E para todo mundo ouvir, em alto e bom tom, eu fico olhando como é que Deus usa o homem, né? E ele, sem titubear, ele foi e fez uma pergunta. Você aí, apontou para mim. Eu falei, sim, pode falar. Você é pastor? Todo mundo olhou e eu fiquei como alvo. Quando ele perguntou, que todo mundo olhando para mim, né? Você me expôs. E eu comigo, né? É doido, gente. Pensamento normalmente humano. Sim, claro. É doido. Aí eu falei, não, sou não, amigo. Aí ele falou bem assim, então, mais uma vez a profecia. Então assim diz o Senhor, em breve tempo, Deus vai te chamar para o ministério da palavra. Quando falou aquilo, eu olhei para um lado, todo mundo me olhando, eu olhei para o outro, entendendo nada, e eu guardei aquilo no coração. Eu falei, agora as crianças vão ter que ficar sem comer um pedacinho de carne. Saí pelo meio da prateleira ali, de cada... e fui embora. Fui procurar um outro lugar para comprar. E a profecia foi entregue. Se passaram 15 dias. Chegou vários pastores. E foram chegando. E ali foi o dia no qual o Senhor me chamou para poder ser levantado como ungido, né? Ministério. E ali começaria agora uma nova etapa na minha vida. Mas você falou uma pergunta, você falou no começo comigo, mas foi suave? Foi uma maravilha? A minha esposa novamente. Acredite, aí, fala, se quiser. Ungido num dia. No outro dia, eu dentro de casa, o ar-condicionado quebrou. No outro dia, a máquina de lavar quebrou. No outro dia, a cama do filho quebrou. Meu Deus. Logo depois, a cama da filha quebrou. Logo depois, a nossa cama de casal quebrou. Minha esposa falou assim comigo, Nésio, misericórdia, o que está acontecendo? Tá tudo quebrando. Tá tudo quebrando aqui dentro de casa. E quebra aqui, quebra ali, quebra, só quebrando. E como dizemos, o pastor nessa obra, ele vai aprender o que é ministério. O pastor, ele não tem um título. Mas o significado do pastor é o bom pastor, ele dá vida. Ele tem a vida, ovelhas. né? Ele tem a vida, ele não tem o título. Não tem o título. Tem a vida. A vida de... Isso mesmo. Ministério. Isso aí. E ele vai passar a entender o valor do ministério. Vai ser aperfeiçoado para entender o que é ministério. Que o que tem valor para o Senhor é a ovelha. E nós vamos cuidar da ovelha. Mas precisamos ser aperfeiçoados. Aí quebrou a cama de casal. Perdi unção. 2 anos. Não se espantem com o que eu vou falar. Foram 2 anos. A igreja não sabe, vai saber agora que eu tô contando, né? Esse programa serve para isso também. É pra isso, né? 2 anos. Dormindo no colchão, na sala. Eu, minha esposa, meus filhos. Prova, mas chegava para realizar algo do Senhor por amor. E nunca faltou do Senhor o consolo para mim, o sustento para mim. Nunca faltou das igrejas. Eu, como ungido, eu tomava conta de 3 igrejas. 2 aqui
na área de Cariacica e tinha uma ainda em Abricampo. De repente os irmãos de Abricampo Abricampo... é Minas. Minas, indo pra... Chegando ali em Cotoxés, né? Isso. Perto Matipó. Matipó, Ponte Nova. Isso. Ali. 2 igrejas aqui e uma em Abricampo. Abricampo. E foram grandes experiências. E muitas vezes não sabia. E os irmãos não sabiam. E ninguém sabia. Mas o Senhor sabia, o Senhor me sustentava e me sustentou e continua me sustentando até hoje. Mas eu me lembro de uma palavra. No dia da ordenação, eu me lembro que eu dobrei o joelho e o Senhor falou comigo assim: meu servo, dobraste o teu joelho como ungido, mas levantaste agora como pastor da minha obra. E a partir daquele momento, ele falou assim: e pela prova que passaste, eu hoje estou tirando essa prova. E agora vai voltar normal a sua vida. A partir dali, tudo melhorou. Incrível. Compramos a cama. Primeira coisa. Não, o ar-condicionado trocou, botou ventilador, vamos comprar. Não, detalhe, me desculpe. Tínhamos o ventilador. Quebrou também. Né? E aí, a cama, e as coisas foram voltando. E o Senhor permitiu. E tem faltado as lutas? Não. As provas continuam. Sim. Mas não tem faltado o amor do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor. E assim, na sua pergunta, foi suave? Com o Senhor, com Jesus no barco, vai tudo bem. Né? Eu estava lendo aqui, a palavra dessa manhã, no nosso culto de madrugada aqui pela Rádio Manaim, foi em Isaías 45, versos 2 e 3. E eu vou repetir o texto aqui que diz assim: eu irei, diz o Senhor, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Certo? A palavra endireitar os caminhos tortuosos, o verbo aqui no hebraico é yashar. Yashar, o que significa isso? O Senhor torna suave. Por isso que eu usei a expressão suave. Maravilha. O Senhor torna reto. Ele guia em linha reta e deixa suave a sua existência. Foi exatamente isso que ele fez aqui na vida do pastor Enéas. Exatamente. Nessa prova, né? Embora as lutas, as dificuldades, muitas vezes, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Mas o Senhor, ele endireita, ele deixa suave. Por quê? Porque ele não nos livra do problema, ele nos livra no problema, assim como ele fez com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, como ele tem feito durante todos esses anos, milênios, com os seus servos, assim também fez com José. Comentamos aqui sobre José. Exato. Né? Lembrei dele, porque a palavra fala que em todo tempo o Senhor esteve com José. Em nenhum momento o Senhor se afastou. Em todo tempo. Em todo tempo. Então, podia falar assim, né? Em todo tempo o José esteve com o Senhor. Não, a Bíblia relata o contrário. Em todo tempo o Senhor esteve com José. Porque você fala assim, mas como que um Deus esteve no cárcere? Como que um Deus esteve na cova, lá dentro? O homem da fornalha. Exatamente. E Isso todo tempo o Senhor esteve com José. E o Senhor disse assim, olha, eis que eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, sozinhos. Exatamente. Mas enviarei o Consolador que será convosco até 2023? Não. Até o fim. Maravilha. Ele está do nosso lado até o fim. A irmã Simone Balbi, que mora em Itaperuna, no Rio de Janeiro, disse: Kleber, estou ouvindo o quadro. Que bênção. Eu ouvi a experiência contada do pastor Enéas, né? Falando da sua esposa com a enfermidade do lúpus. Eu tenho essa enfermidade. E quando engravidei, tive muitos problemas. Na época eu estava afastada do caminho do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor cuidou de mim. Uma semana antes de eu ter o meu filho, eu tive um sonho que meu filho nascia com 7 dedos. Meu Deus, que apavorado. Será que ele vai nascer com defeito? E o Senhor falou: não, minha filha. 7 é a perfeição. Glória a Deus. E o meu filho nasceu perfeito. Glória a Deus. Para a glória de Deus. E olha como é que Deus é perfeito. Maravilha. E a irmã voltou aos caminhos do Senhor. Maravilha. Isso é maravilhoso. Essa é a melhor parte. A irmã Gismeire de Souza, que mora embaixo do Guandu, aqui no Espírito Santo, disse assim: Kleber,
Estou em lágrimas aqui na minha loja. Né? Eu também tive esse problema. Fiz um tratamento, né? E o médico disse que eu não poderia ter filhos. Mas olha, quando eu recebi essa notícia no meu coração, eu ouvi uma voz que falava comigo e disse: olha, daqui a 90 dias você vai estar grávida, né? E isso foi no dia 20 de junho. Semana passada, dia 20 de outubro. Junho, julho, agosto, setembro, né? Vamos contar aí. E o Senhor mostrou que ela está grávida de 4 meses. Olha que Glória coisa. a Deus. Glória a Olha, Deus. que Deus possa te abençoar, viu, minha irmã? O nosso Deus, ele operou no passado. Ele opera Aleluia. no nosso meio, no presente também. E sabe por quê, minha irmã e irmãos que estão ouvindo a gente? Sabe por que nós nos alegramos tanto em falar do que Deus tem feito na vida? Do pastor Enéas, da irmã Gismeire, da irmã Sueli, da irmã Simone. Olha, sabe por quê? Porque, primeiro, para a gente mostrar que nosso Deus é poderoso. Sim. Ele domina, ele controla, ele tem domínio sobre tudo, pode todas as coisas. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. E também, para que você que está vendo um problema idêntico, e às vezes você não vê a luz no fim do túnel, você não vê saída, mas o testemunho de homens como o pastor Enéas, como o Anderson daqui, como tantos outros que já passaram por aqui, e que falam e testemunham aquilo que Deus fez, para que você possa ver que há um Deus que pode mudar a sua sorte. Glória a Deus. Que pode abrir a sua madre, que pode fazer a você ser mãe de filhos, assim como Raquel, assim como Sara, assim como com a irmã Cláudia, esposa do pastor Enéas, assim como tantas outras pessoas. A irmã Sueli, lá de Brasília, de St. Kleber, um abraço a você, o diácono Anderson, o pastor Enéas. Que testemunho de poder de Deus, né? Que coisa gloriosa, o que Deus faz na vida do seu servo. Estou aqui maravilhado, estou aqui em lágrimas com essa experiência do pastor Enéas, do chamado para servir. A esposa do pastor, do diácono Anderson, nossa irmã Nícia, também lá em Santa Teresa, acabou de mandar uma mensagem aqui para ele falando. Tá em lágrimas. Tá em lágrimas também, né? Mas são lágrimas de alegria, né? Eu tava aqui pensando, cara, você falando, e eu ia até fazer essa pergunta depois pro pastor. Naquele dia que o pastor ouviu aquela voz, que o pastor chorava, e que o companheiro ali, o diácono, né, falou: eu sei, levando com tranquilidade, o pastor, né, ali, né, maravilhado com aquilo. Naquele momento ali, o pastor não fazia a mínima, não tinha a mínima noção de que tudo isso aconteceria na vida do senhor. Jamais. Jamais, né? Não tinha essa... Tinha como. E aí, quando é isso que é interessante, né? Quando o senhor, quando olha a história do pastor, se você tira Deus dessa equação, é uma história triste. Quando você coloca Deus, é um bálsamo. É por isso que tem tantos irmãos aí, né, que estão mandando mensagem, chorando, maravilhados. Por quê? É o que o Cleber falou, refrigera a alma. Isso. Refrigera a alma. Né? Tudo porque um dia o senhor entrou e ouviu a voz de Deus. Sim. Ali começou tudo isso que o pastor colocou. A voz do Senhor. E eu quero pegar esse gancho maravilhoso aqui do diácono Anderson, e eu quero ler aqui o que está escrito no Salmos 29, que diz assim: dai ao Senhor, ó filhos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. É o que nós estamos fazendo aqui. Adorai o Senhor na beleza da santidade, porque a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Glória a Deus. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como os bezerros ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. O cedro é uma madeira de lei forte, que era resistente para usar, fazia templos, construções, pontes, navios. Mas com toda essa resistência, ela não resiste à voz do Senhor. Não. A voz do Senhor, ela quebra toda a resistência, quebra muralhas. E ele diz: ele os faz saltar como bezerro ao Líbano e Sirion, com filhotes de bois selvagens. É um milagre. Não tem amarra. Não tem amarra. Não tem, não conhece Não o que é o amarra ali, Não. a cerca, Não. limitação. Não tem limites. Para Deus não tem limites. O nosso Deus
Glória não a Deus. tem limites. A irmã Estéreo perde 2 e hoje tem um casal, a menina que acaba de A se Lívia, batizar, a Lívia, desceu para as honra e águas. glória do Senhor. Para o homem isso é limite, mas para Deus não tem limite. Pra Deus não tem limite. Você quer ver uma Maravilhoso. coisa? As experiências que você nos dá, né? Meu filho, não vou sair do raciocínio, não. Ontem, O Davi. Davi. Uhum. Aí tivemos ceia. Aí o Davi falou assim: meu filho, você vai fazer o que você tem que fazer. Ele treina, né, lá, né? Na academia. Uhum. E então você vai, né? Ele falou assim: não, pai, eu vou com o senhor. Aí eu falei assim: mas você vai comigo? Ele falou assim: vou. Não vai ter? Sei. Eu falei, sim. A prioridade são as coisas do Senhor. Oh, glória a Deus. Aí eu olhei aquilo e pra mim foi Um bálsamo, hein? bálsamo. Meu Ele Deus falou, do céu. quando eu ouvi meu filho falar aquilo, e detalhe é o seguinte, outra coisa, estava comigo na evangelização, Uhum. aí ele ouviu falando do tema, né, que é o arrebatamento. Aí ele falou assim: pai, a professora falou sobre a 4ª trombeta, né? Uhum. Mas será que eu vou ter tempo para ser pastor? Preocupado? Preocupado. Glória a Deus. Desculpa te interromper, Cléber. Não, querido. Muito bem, são 9h16. Agora virou digital aqui 17. Como disse o pastor Enéas, né? Não dá para contar tudo em apenas 1h10 de programa. Teremos que ter a parte 2 e a parte 3. Né? Mas, de qualquer forma, o objetivo alcançado é esse. É dizer que o nosso Deus é um Deus que não tem limite para ele. É um Deus que atua e opera, tudo está no seu controle. Ele faz o que ele quer na hora que ele quer. Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. É um Deus que ouve o clamor do seu povo. É um Deus que se preocupa conosco. É um Deus que nos ama incondicionalmente. Assim como ele ama a vida do pastor Enéas, a sua esposa Cláudia, a Lívia, o Davi, a mim, o Anderson, enfim. E ele nos conhece pelo nome. Glória a Deus. Né? E ele muda a nossa história. Quero agradecer imensamente a vinda aqui do pastor Enéas Barbosa e ter externado aqui para 186 países a sua história, aquilo que era íntimo, né, do casal ali, da família. Agora está todo mundo sabendo. Mas é para saber mesmo, né? Bem. É para testemunhar. Agora pode, né? Agora pode testemunhar aquilo que Deus fez, Glória a todo o Deus. seu poderio, todo o seu amor, né, que ele tem pela vida de cada um de nós. Obrigado, pastor. Uma grande lição para todos nós nessa manhã. Cléber, eu agradeço por mais esta oportunidade de poder testemunhar do que Deus tem feito. Como você mesmo disse aqui, nada aqui é combinado, né? Nada. Falamos de várias coisas. Eu queria te pedir para falar uma coisa da alegria do pastor. Claro. Posso falar? Por favor. Se tiver tempo, não vou demorar. Por favor. A alegria do pastor é quando ele vê o crescimento da igreja, do rebanho. O amor do pastor é pelo rebanho. Eu quero te contar uma experiência e vou ser rápido. O pastor, a maior alegria dele é quando ele vê a igreja acontecendo o maior milagre dentro da igreja, batismo. Uhum. Recentemente eu tive uma experiência com batismo e eu vou ser objetivo. Um senhor de 93 anos, amador, com Alzheimer. O choro da filha foi um lamento dela como ovelha com o pastor. E ela falou assim: pastor, eu tenho saudade de ouvir o meu pai me chamar pelo nome, ou dizer apenas filha. E esse homem de 93 anos não tem uma perna. Uhum. E ele acordou num belo dia dizendo assim: minha filha, aquele pastor novinho, até agradecido pelo novinho, né? Ele não vai vir me batizar? Olha. Como é que Deus agiu na minha vida lá atrás. Mas para o homem, não existe tempo. É o projeto de Deus se cumprindo. Aquele homem acordou e eu quero dizer... Ele teve ali um momento de lucidez. Lucidez. De uma pessoa que tem Alzheimer e que não se recorda.
O Senhor deu ele um dia de lucidez. Incrível. E ele falou assim, não, eu vou batizar. Chamei os diáconos, fui à casa, chamei alguns instrumentistas. E ela falou, não, mas ele está interagindo, ele está lembrando, ele está ciente que o batismo dele vai ser 7 horas. Ia ser 7 horas da noite. Então tá bom. Cheguei lá na casa, ele sentado, falei com ele, irmão Amador, Pai do Senhor. Ele, Pai do Senhor, o senhor está ciente que nós vamos fazer? Sim, eu vou me batizar hoje. Olha, que coisa boa. Eu falei, tá consciente? Pois é. O senhor sabe o que é o batismo? Sim, eu vou confessar Jesus como meu Salvador. Olha só. Aí eu falei, tudo bem então. Cantamos, fizemos o clamor, cantamos o louvor, deu a hora do batismo. Aí fui por aspersão, porque ele não tem uma perna, né? E ali na hora do batismo, Anderson, na hora do batismo ali, eu pedi o diácono, você vai jogar água aqui, batizei. E quando eu joguei, um pouquinho de água na cabeça dele. Ele virou pra filha e falou assim, minha filha. Aí eu ouvia, né? Ele falou assim, mas eu queria que ele jogasse a jarra inteira na minha cabeça. Ele jogou só um pouquinho. Aí eu falei pra ele bem assim, irmão Amador, saiba que hoje a eternidade está aberta e a água da vida, que é Jesus, vai jorrar sobre a sua vida todos os dias para essa vida e uma vida eterna com Jesus. Ele levantou, olhou para mim nos olhos e disse, pastor, eu posso te dar um abraço? E eu falei assim, claro. E eu quis ajudar ele. Ele não admitiu. Ele levantou, do jeito dele, se colocou de pé e me deu um abraço. E detalhe, um abraço, eu confesso para você que eu tinha muito tempo o abraço, e como aquele irmão me deu o abraço dele. Detalhe, terminamos ali, no outro dia eu fui perguntar a ele, irmão Amador, tá lembrado de mim? Sabe o que ele falou? Não. Foi aquele dia. Foi aquele dia que marcou para ele. E ó, uma alegria estar com você. Eu não poderia deixar de contar essa experiência, tá? E Deus nos abençoe. A irmã, deixa eu ver aqui. Não, ele pede para não se identificar. Mora em São Mateus. Diz assim, olha, tudo que eu estou ouvindo é um presente de Deus. E eu estou como o pastor Enéas, em lágrimas. Estou aqui chorando. E assim que ele passou, eu também estou passando com a minha família. Tenho certeza que um dia, assim como foi na vida do pastor Enéas, isso também vai passar na minha vida, né? Porque mais os que estão conosco do que estão com eles, como dizer, aqui está falando do inimigo, do adversário. Operando Deus, quem impedirá? Isso mesmo, irmão. Continue firme no Senhor. Persevera. Porque Deus está no controle de todas as coisas e Ele está vendo o que você está passando. Glória a Deus. A irmã Gabriela, lá de Ibirité, Minas Gerais, assim, que experiência maravilhosa, Kleber, do pastor Enéas. Às vezes passamos por tantas situações e não vemos solução, mas o Senhor está cuidando de tudo e de repente tudo volta ao seu devido lugar. Glória a Deus. É assim mesmo, né? A irmã Luciana, que mora em Maceió, Alagoas, assim, Kleber, eu estou aqui chorando, pois estou passando por essa provação. Parece que nada dá certo. E eu falando para o Senhor, eu não estou mais suportando essa experiência, não estou mais suportando. E aí vem o quadro chamado para servir, e aí vem o pastor Enéas, e aí vem você. E essa experiência do pastor me fortaleceu. E as contribuições dos irmãos, lembrando das passagens dos nossos irmãos também, registrado na palavra, tudo isso, Deus me fez lembrar que a palavra fala do nosso Senhor Jesus, né? E quando ele, como homem, não teve onde recostar a cabeça, mas ele venceu a morte e venceu por nós, e hoje nós temos vida e vida abundante. Aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo, irmão. Olha, Deus é por nós. Quem será contra nós, né? O que nós falamos em off, né, Kleber? É isso. É o texto da irmã Cláudia, né? Isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso. No original é o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Perfeito. Essa é a irmã que acabou de falar, né? De escrever. Esse é o segredo. O segredo revelado. Ele não falta. Ele não falta. Se você não deixar ele faltar na sua vida, tudo vai se ajustar. Vai na se hora ajustar certa, no tempo certo. No tempo dele. Exatamente. Anderson, obrigado, querido. Mais Amém. uma vez. E deixa eu agradecer aqui
O Anderson já me deu meu presente de aniversário antecipado. Obrigado aqui, querido. Amém. Um livro maravilhoso aqui. Obrigado pelo carinho, pela dedicatória. Obrigado pelo carinho que você tem por mim, por minha família. Deus abençoe. E obrigado por ter estado aqui com a gente. Não, eu que agradeço. É a primeira vez que nós estamos aqui participando desse quadro. E é uma emoção. Aqui na bancada a gente tem que segurar. Em casa a gente chora, mas aqui a gente tem que segurar, porque senão o convidado já segura. Se ele ver também a gente chorando, aí vai ser só choradeira. Mas assim, agradeço, tá? E toda vez que o pastor João tiver alguma coisa, pode falar para ele ficar sossegado. Estarei sempre à disposição. Para substituí-lo. Pelo menos tentar, né? Pelo menos ocupar a cadeira. Mas agradecer novamente aí, agradecer o pastor por ter compartilhado conosco dessa experiência. Isso fortalece a nossa vida, a nossa caminhada, né? Saber que Deus tem agido dessa forma e a forma como Deus age. Acho que é isso que é o mais importante na vida do servo. Deus vai agir? Vai. Isso é fato. Ele mostrou para José que José seria governador, mas antes tinha todo um caminho. Aí esse caminho ele faz com você, ele faz ao seu lado, como fez com o pastor, como tem feito com muitos dos nossos irmãos. Então, agradeço por poder estar aqui, compartilhar e ouvir, né, essa maravilhosa experiência do pastor. Muito bem, ponto final no nosso Chamados para Servir hoje, recebendo aqui o pastor Enéas Barbosa, mandando um abraço, pastor, para os irmãos ali de Parque do Flamengo e também do bairro Universal, onde o senhor está pastor. Sim. Também para sua esposa Cláudia Leite Barbosa, para Lívia Leite, a sua filha de 15 anos, e para o Davi também. Leva o nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito, e que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e seu ministério, pastor. Amém. E qualquer dia nós vamos lá abraçar os irmãos lá. Vai ser uma alegria. Amém? Amém. A paz do Senhor, daqui a pouquinho a sequência do Bom Dia, Manaim. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.